Pílula do dia seguinte, ou também chamada contracepção de emergência. Quando ela funciona, quando pode não funcionar, qual o momento ideal para tomar, a porcentagem de efetividade em cada momento que é tomada e se ela tem alterações na funcionalidade, na efetividade em diferentes proporções corporais, por exemplo, obesas versus mulheres que não são obesas. Tudo isso eu vou falar nesse vídeo, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para você não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje, só tem conteúdo interessante, é só vocês olharem aí. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto, tá? Pois bem, gente, a contracepção de emergência, conhecida popularmente como pílula dia seguinte, é uma pílula hormonal que tem um progestágeno. Progestágeno é um hormônio derivado da progesterona, mas modificado sinteticamente. Esse principal progestágeno nas pílulas comercializadas no Brasil é o levonorgestrel. Levonorgestrel é o mesmo progestágeno que tem muitos anticoncepcionais nossos, né, de contínuos, mas também no DIU de Mirena ou DIU de Cailena, o principal hormônio é o levonorgestrel. Ele é um progestágeno, tem um leve efeito androgênico, eu vou explicar para vocês o que é isso. E na pílula dia seguinte ele tem uma concentração ou de 750 microgramas ou de 1 miligrama e meio. Então, quando a concentração é de 750 microgramas, normalmente são duas pílulas que vão vir. Quando é de 1 miligrama e meio, normalmente é só uma pílula. Normalmente você toma as duas pílulas de uma vez só, se vier duas, ou uma se só vier uma. E qual é a ação desse levonorgestrel, dessa contracepção de emergência? A ação é que, como ele é um progestágeno, os progestágenos têm como função agirem no hipotálamo, que é o sistema nervoso central. O hipotálamo é um centro de comando hormonal do corpo, tanto do homem quanto da mulher. Libera vários pulsos hormonais que vão mandar a hipófise liberar determinados hormônios. Então, por exemplo, para a mulher ovular, o hipotálamo precisa liberar um pulso que vai mandar a hipófise liberar o hormônio LH. LH é uma sigla em inglês, mas significa hormônio luteinizante, certo? Esse hormônio tem como função agir nas células da teca. Pra vocês terem ideia que é um folículo ovariano, então as células externas são as células da teca, as células internas são as células da granulosa e no meio vai ter o óvulo, certo? Que está sendo maturado. Esse hormônio LH ele vai agir nas células da teca, fazendo com que elas rompam e liberem o óvulo. É assim que age o hormônio LH. Antes disso, ele age de outras formas, tá? Então, basicamente, o que a pílula dia seguinte faz, né? A contracepção de emergência. Ela atua no hipotálamo, o hipotálamo entende. Se já tem progestágeno, progesterona elevada, o hipotálamo entende como se essa mulher já tivesse ovulado, porque após uma ovulação, esse folículo ovariano aqui, depois que ele libera um óvulo, ele é transformado em corpo lúteo, e o corpo lúteo produz progesterona por 14 dias. Então, quando os níveis de progesterona estão aumentados, eles inibem o hormônio LH, que é o hormônio luteinizante. E aí, quando você toma a pílula do dia seguinte, que é o levonorgestrel, ela tem um pico, e esse pico vai agir no hipotálamo, e o hipotálamo entende como se a mulher tivesse ovulado e que não precisa liberar o pico de LH. Então, o levonorgestrel vai inibir o pico de LH. E se não tem um pico de LH, não tem liberação de óvulo, porque o LH tem que agir nas células da teca, no folículo ovariano, para liberar o óvulo. Você não libera o óvulo. E aí atrasa a ovulação dessa mulher em cerca de 3 a 7 dias. E por que quer atrasar essa ovulação dessa mulher? Porque um espermatozoide, quando é ejaculado no canal vaginal, que ele passa do colo do útero, que ele vai para o útero, ele consegue sobreviver em média 3 dias dentro do útero da mulher, certo? Em média 3 dias. Em raros casos de condições favoráveis, ele pode sobreviver até 5 dias. Então, se você atrasa uma ovulação, você impede que esse espermatozoide que está vivo dentro da mulher encontre um óvulo nas trompas. Porque quando esse óvulo, que é rompido aqui pelo folículo ovariano, é liberado, ele é liberado e captado pelas trompas. E as trompas vão, depois que captam ele, ele vai caminhando lentamente pelos cílios que tem nas trompas em direção ao útero. E nesse caminho, um espermatozoide que está lá no útero vem procurando eles nas trompas para fecundar. Somente um espermatozoide encontra um óvulo. Quando o espermatozoide penetra no óvulo, trocam os materiais genéticos dos dois, e aí isso se transforma em um embrião. Vai começar várias divisões celulares, que dá início ao embrião, e depois esse embrião desce para o útero e se fixa no endométrio, que é a pele do útero. Isso é o que a gente chama de nidação. E a partir daí começa uma gestação. Então, se você atrasa uma ovulação, não libera o óvulo, tem espermatozoide vivo, ele não vai encontrar o óvulo e não vai fecundar, porque o óvulo não foi liberado, tá? Então, essa é a ação da pílula dia seguinte: impedir que um óvulo seja liberado para que esse espermatozoide que está dentro do útero não consiga encontrar ele.
e dê tempo a esse espermatozoide morrer, ser degenerado, ser absorvido pelo sistema imunológico da mulher, até que o óvulo seja liberado e não tenha mais espermatozoide viável para fecundar esse óvulo que foi liberado. Entendeu? Basicamente, essa é a ação da pílula do dia seguinte, chamada de contracepção de emergência. Mas não somente essa, ela também atua no muco cervical. Cervical, lembrem de colo do útero. Cérvico, lembra de coluna cervical? Cervical de pescoço. Colo de pescoço também. Então, o colo do útero é a parte final do útero. E o colo do útero se comunica com o canal vaginal, como vocês estão vendo aqui. Então, o que é que acontece? Quando os espermatozoides são ejaculados no canal vaginal, esses espermatozoides vão ter que passar do colo do útero, que tem um orifício, que é o ósteo. Nesse orifício, tem muitas glândulas que produzem o muco cervical. O muco cervical ele tem diferentes composições ao longo do ciclo da mulher, certo? Vocês vão entender o que é ciclo. Então, normalmente, no período fértil da mulher, esse muco cervical é estimulado pelo estrogênio, porque o estrogênio aumenta no período fértil da mulher. E nesse período fértil da mulher, esse muco cervical fica elástico, mais transparente, e ele protege os espermatozoides, ajuda eles a passarem, protege eles da acidez, ajuda eles a nadarem, né? Então, eles ajudam a passar do colo do útero para ir para o útero, porque a mulher está no período fértil e a mulher é preparada para engravidar todos os meses, tá? Por isso que ela ovula. Então, é, no período fértil, esse muco cervical fica propício para os espermatozoides. Mas o levonorgestrel, que tem o progestágeno age nesse muco cervical, atrapalhando digamos, a receptividade dele. Então, esse muco cervical, em vez de ficar receptivo, ele fica mais hostil, ele fica mais desidratado, ele forma uma espécie de rede que, em vez de ajudar os espermatozoides a passarem, aprisionam eles. Então, digamos, você conseguiria diminuir a quantidade de espermatozoides que vão chegar ao útero quando você utiliza a contracepção de emergência. Basicamente, essas vão ser as duas ações do contraceptivo de emergência, né, do levonorgestrel. Espessamento do muco cervical, né, modificação do muco cervical e atrapalha uma ovulação. Mas existe um momento ideal para você tomar a pílula do dia seguinte, tá? Obviamente, se você teve uma relação de risco, né, uma relação de risco para a gravidez, você tem que tomar imediatamente. Então você não precisa fazer cálculo, não estou no momento de tomar, não vou tomar. Não, toma. Tome imediatamente, o quanto antes melhor. A efetividade diminui após 72 horas da relação. Mas se você tomar o quanto antes, melhor, né? E ela é segura. A única contraindicação dela seria basicamente se você já estivesse grávida. Mas só que ela não causa mal ao bebê, né? E nem tem efeito abortivo. Então, mesmo que você esteja grávida, se tiver tomado, não tem problema, tá? É, qual é o melhor momento para tomar a pílula dia seguinte? Para te explicar isso, eu vou fazer você conhecer seu ciclo. Ciclo é o tempo que passa do primeiro dia de uma menstruação ao primeiro dia da próxima menstruação, tá? Ciclo é tudo que acontece nesse momento. Então, o ciclo da mulher é quando todos os meses ela é preparada para ovular. E o ciclo da mulher padrão dura 28 dias. A gente vai utilizar esse ciclo padrão para explicar a vocês. Mas existem diferentes tamanhos de ciclos. 24 dias, 25 dias, 27 dias, 32 dias, 33 dias. Um ciclo que é considerado regular, em algumas fontes, ele é considerado regular se ele durar entre 24 e 35 dias, tá? E ele pode oscilar o quê? 7 dias para menos ou para mais. Isso ainda pode ser considerado regular. Então, em um mês ele veio 24 dias, no outro mês veio 32. Isso é regular, ele tem uma oscilação natural por algum fator individual da mulher, teve essa oscilação. Esse ciclo também pode ser considerado regular em outras fontes se ele durar de 21 a 38 dias, tá? Mas em média a gente considera mais preciso de 24 a 35 dias um ciclo considerado regular, com oscilação normal de 7 dias para mais ou para menos, tá? E ciclo, como eu expliquei para vocês, é o tempo que passa do primeiro dia de uma menstruação ao primeiro dia da próxima. Não importa o último, não importa quanto tempo ficou sangrando, é do primeiro ao primeiro, tá? Então você conta, menstruei em novembro, 1º de novembro. Menstruei de novo, dia 29 de novembro. Então, do dia 1º de novembro ao dia 29 de novembro tem 28 dias. Então, esse é o ciclo padrão seu, ciclo de 28 dias. E para a gente saber quando a mulher vai ovular num ciclo de 28 dias, por exemplo, a gente pega a duração do ciclo e reduz o número 14 dias. Por que 14 dias? Porque lembra que eu falei que quando um óvulo é liberado pelo folículo ovariano, esse folículo ovariano se transforma em corpo lúteo e vai produzir progesterona? Esse corpo lúteo dura 14 dias. Isso é muito preciso, varia pouco, pouquíssimo. Por isso que para saber quando você vai ovular, você pega a duração do ciclo anterior e reduz 14. 28 menos 14 dá 14. Então significa que essa mulher vai ovular provavelmente no 14º dia do seu ciclo. E o 14º dia do seu ciclo é 14 dias depois ao primeiro dia de menstruação. O primeiro dia de menstruação sempre vai ser o primeiro dia do ciclo.
Se seu ciclo tem um tamanho diferente, por exemplo, tem 32. 32 menos 14 vai dar o quê? Vai dar 18. Significa que você vai ovular no 18º dia do seu ciclo, no próximo ciclo, tá? Então, basicamente, essa é a conta básica para ciclos regulares. E vamos utilizar para facilitar a conta um ciclo padrão de 28 dias. Então, significa que no ciclo padrão de 28 dias você vai ovular no 14º dia do seu ciclo. Por que é importante saber disso? Porque antes de ovular, antes da mulher ovular, tem que ter o pico de LH, certo? Então, o que é que acontece? Depois que teve o primeiro dia de menstruação, que o endométrio, a menstruação é a descamação e sangramento do endométrio. Depois que teve esse primeiro dia de menstruação, que o endométrio descamou e sangrou, né, a mulher pode menstruar ali por 2 a 7 dias, isso é normal. E ali é a descamação do endométrio. Por isso que para a gente só importa o primeiro, quando começou. O endométrio descamou e sangrou, mas a partir do momento que desceu, está começando no hipotálamo liberar pulsos para mandar a hipófise liberar FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Em inglês sempre fica inverso, né? Então, hormônio folículo estimulante. Ele vai estimular os folículos ovarianos a serem maturados, a se desenvolverem, a serem selecionados. Então, ele ajuda a selecionar os folículos ovarianos para serem maturados, tá? O folículo estimulante. Então, o folículo estimulante está em um nível, mas também a hipófise está mandando o LH, que está em outro nível, tá? Então, o folículo estimulante está aqui, o LH está aqui. Os dois estão agindo lá nas células da teca e da granulosa do folículo, como eu expliquei para vocês. Então, o LH age nas células da teca e vai produzir androgênio, que é o hormônio masculino, que os ovários produzem. E o FSH age nas células da granulosa, que vai produzir hormônio feminino, que é o estrogênio. Então, basicamente, as células da teca, né, pegam o colesterol da corrente sanguínea, estimulado pelo o LH, quando se liga nas células da teca, e transforma esse colesterol em androgênio. Depois, as células da granulosa pegam parte desse colesterol, ou parte desse androgênio, através de uma enzima chamada aromatase, e transforma em estradiol, que é o estrogênio. Então, no começo, na fase folicular, que a gente chama, a fase proliferativa dessa mulher, você primeiro tem aumento de androgênio, que é o hormônio masculino, isso estimula a libido da mulher, uma série de coisas, e depois você tem um aumento maior ainda de estrogênio. O estrogênio vai agir no endométrio da mulher, estimulando ele a ficar crescidinho, gordinho, para ficar propício a segurar um embrião, caso essa mulher engravide, tá? O que é que vai acontecer quando esse óvulo, esse folículo ovariano, estiver bem maturadinho? Ali na fase que a gente chama proliferativa tardia, ou folicular tardia, vai ter um aumento de estrogênio, porque tem folículo ovariano maturado, então aumenta a produção hormonal de androgênio depois de estrogênio. Então tem um aumento de estrogênio. O estrogênio vai agir lá no muco cervical, lembra do colo do útero, deixando ele elástico, ou clara de ovo, né? Um muco cervical de período fértil. E age no hipotálamo, e o hipotálamo entende que essa mulher está prestes a ovular, porque tem estrogênio, e o estrogênio só fica alto quando essa mulher está prestes a ovular. E aí o que é que o hipotálamo faz? Diminui o FSH, porque entende que já teve uma maturação de um folículo, e aumenta o LH, para liberar esse folículo, para liberar esse óvulo, né? Então, quando a mulher está prestes a ovular, cerca de 2 a 3 dias antes, você começa a ter um pico de LH, porque esse LH vai ter um pico, justamente com um pico baixo de FSH e de estrogênio, para liberar esse óvulo. E o que é que o levonorgestrel, né, a pílula dia seguinte, vai fazer? Ela quer impedir esse pico de LH. Então, se você tomar a pílula dia seguinte até 2 a 3 dias antes do pico, antes de início do pico de LH, ou seja, até antes da sua ovulação, 2 a 3 dias antes da sua ovulação, a efetividade dela é alta, porque ainda não começou o pico de LH ou esse pico de LH está no começo. E qual seria a efetividade dessa pílula dia seguinte? Ali em torno de 95%. Ou seja, de cada 100 mulheres que tiveram relação de risco e que poderiam engravidar, somente 5 engravidam e 95% conseguem evitar com a contracepção de emergência se tomar ali antes do início do pico de LH, tá? Se o pico de LH já iniciou, digamos ali, já tem 2 dias antes da ovulação, já tem um pico de LH, essa efetividade pode reduzir para algo em torno de 80%, tá? Por quê? Teve o pico de LH, já começou o pico de LH, o levonorgestrel pode não impedir, mas pode diminuir esse pico, digamos assim, pode meio que dar uma enganada no hipotálamo e esse pico ser diminuído. E aí pode ter a possibilidade de não liberar um folículo, um óvulo, ou pode liberar, né? E aí essa efetividade pode diminuir, mas vai atuar ali também no muco cervical, deixando ele mais hostil para a passagem de espermatozoides. E se já teve o pico de LH, já teve um óvulo liberado, essa efetividade diminui bastante até o ponto de não ser efetiva. Por quê? Já teve óvulo liberado. E já teve ejaculação e provavelmente já tem espermatozoide no útero, porque eles demoram cerca de 45 minutos a 48 horas para passarem do canal vaginal para outro, certo? No ambiente vaginal, o espermatozoide só consegue sobreviver em torno de 2 horas, porque é um ambiente ácido.
e mata os espermatozoides. Eles têm que sobreviver em um ambiente alcalino ou neutro. Alcalino é o pH, certo? Ou neutro. E aí o muco cervical que protege eles nesse momento para eles passarem, tá? Então, eles demoram cerca de 45 minutos para passar. Passou do colo do útero, que está no útero, e não conseguiu impedir uma ovulação, a ovulação já aconteceu, tomou a pílula no dia seguinte, aí a efetividade vai ser baixa, próxima a zero, tá? Então, para ficar claro, antes do pico de LH, a efetividade 95% ou mais. Quando o pico de LH iniciou, a efetividade cai para em torno de 80%, tá? E ali, digamos, num pico de LH tardio, vamos botar mais uma faixa, a efetividade ali pode reduzir para algo em torno de 60%. Depois do pico de LH, que já houve uma ovulação, a efetividade da pílula dia seguinte é zero. Ela não tem essa efetividade. Pode diminuir a quantidade de espermatozoides que passaram pelo colo do útero pelo deixar o muco cervical hostil, mas não impede uma ovulação e pode ter uma gravidez. E sobre questão de proporção corporal. Mulheres com IMC maior, o levonorgestrel, ele é lipossolúvel, ou seja, ele pode ter uma parte dele absorvida por gordura. E aí, em mulheres com maior percentual de gordura, a efetividade do levonorgestrel poderia reduzir um pouco. Então, digamos assim, se em mulheres com o peso ideal, né, o peso ideal seria o IMC até 24, essa efetividade seria em torno de 95% até 97%. Em mulheres com obesidade, essa efetividade poderia reduzir para em torno de 92%, certo? Então tem uma queda de alguma porcentagem nessa efetividade porque o levonorgestrel é lipossolúvel. Então parte dele pode ser absorvida em gordura e aí a biodisponibilidade sanguínea pode ser reduzida e isso poderia reduzir a efetividade dele, mas não tanto, tá? Pouca redução. A questão da redução da efetividade da contracepção de emergência, né, da pílula dia seguinte, é mais com relação ao momento do pico do LH, ao ciclo da mulher. Então, o pico de LH começa cerca de 3 dias antes da mulher ovular, certo? Então, se você tomar 3 dias antes da que seria sua ovulação, a efetividade da pílula dia seguinte é superior a 95%. É isso que você tem. Então, você tem que conhecer seu ciclo, a duração dele, o momento que você ovula. O que é esperado após uma mulher tomar a pílula dia seguinte? O que é que pode acontecer com o ciclo dela? Ou você pode antecipar uma próxima menstruação, tá? Então, digamos, se você tomou a pílula dia seguinte no momento do seu ciclo que já estava próximo à menstruação, digamos, a menstruação iria acontecer ali nos próximos 7 dias, você antecipa. Então, ela acontece 7 dias antes. Isso pode acontecer. Ou você pode atrasar a próxima menstruação. Por quê? Se você atrasa uma ovulação em cerca de 5, 7 dias, e o corpo lúteo dura 14 dias, então você vai acabar atrasando sua próxima menstruação em cerca de 7 dias. Então, ou você adianta uma menstruação em 7 dias, ou você atrasa uma menstruação em 7 dias. Aí muitas mulheres ficam aflitas achando que engravidaram por conta disso, desse atraso menstrual. E também se preocupam porque o sangramento começou. E aí acham que alguma coisa aconteceu, que é um aborto, que é alguma coisa, mas não. É, muitas vezes, o adiantamento de uma menstruação. Outra dúvida que acontece, né? Algumas mulheres podem sangrar um pouquinho mais. Então, esse levonorgestrel aumentado que age no hipotálamo pode gerar uma instabilidade hormonal na questão do eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Então, o hipotálamo fica um pouco confuso, né? Com aquela progesterona ali, sem ter tido um pico de LH. E aí isso pode gerar uma certa instabilidade hormonal de estrogênio e uma instabilidade do endométrio. E aí pode ter escapes de sangramentos. Então essa mulher pode sangrar um pouquinho mais, fora do momento que era esperado. Aí o endométrio dela pode ficar um pouquinho mais fino e aí a menstruação pode demorar até um pouquinho mais, porque o que é menstruação é descamação e sangramento do endométrio. E aí a mulher muitas vezes diz, tomei a pílula no dia seguinte, só fui menstruar um mês depois ou 2 meses depois. Por quê? Porque o endométrio ficou fino. Aí não significa que ela não estava ovulando, porque não menstruou. Não, o endométrio estava fino, teve que ser reproliferado, recuperar uma certa espessura para depois a mulher descamar e sangrar novamente. Aí isso gera confusão, ela faz vários testes, os testes estão negativos, etc. Não quer dizer que não esteja grávida, né? A gente tem que descartar. E como é que descarta? Observando sinais de presunção de uma gravidez, de probabilidade e de certeza. Tem um vídeo meu sobre isso, vou deixar a sugestão aqui. Mas também fazendo os testes, né? O beta-HCG, que é o principal teste hormonal para detectar uma gravidez. E esse teste, o HCG é um hormônio que só é produzido pelo embrião. Só tem HCG no embrião. Raros os casos, são por outros fatores. Mas a maioria só tem no embrião.
E esse HCG é progressivo. Então, a cada 2 dias ele dobra ou triplica se essa mulher está grávida. Essa é uma das formas de detectar o HCG e ele pode ser detectado cerca de 6 a 12 dias após uma ovulação. Então, antes mesmo de um atraso menstrual, já pode ser possível detectar o HCG. O mais sensível é o beta-HCG quantitativo de laboratório, que vai detectar esse aumento, a quantidade, etc. E o da urina, normalmente tem uma faixa ali que ele é detectado, que é a partir de 25 ml por ml. Alguns testes mais sensíveis, outros menos sensíveis detectam a partir de 40 ml por ml. E isso, essa quantidade normalmente tem ali por volta de 10 a 12 dias depois de uma ovulação, que seria algo em torno de 4 a 2 dias antes da próxima menstruação. Tá certo, gente? Eu acho que expliquei as principais questões da contracepção de emergência, que é a pílula dia seguinte. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se inscreve no meu canal para não perder mais nada, curte esse vídeo e eu tenho algumas ferramentas, tá? Que vocês podem utilizar, inclusive calculadora da concepção, que avalia também pelo dia seguinte, etc. Calculadora da ovulação em ciclos irregulares, que avalia uma série de parâmetros, entre outras, tá? Estão todas aqui na descrição do meu vídeo. Até o próximo vídeo, gente.